Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Anonimato Podcast, mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. Agora em um ambiente novo, cenário novo, estamos aqui no estúdio da Escolhas Produções em Lisboa, Portugal. É verdade, agora estamos a partir de Lisboa, Portugal. E também com um convidado que tem tudo a ver com essa nova etapa, é uma pessoa-chave da nova etapa do projeto Haja Comunicação, Eliseu Miranda, que é pastor, cantor, músico, conferencista, CEO e fundador da Associação Escolhas. Seja muito bem-vindo, Eliseu. Olá, Augusto, tudo bem? Prazer estar contigo, amigo. Que bom ter você aqui. Eliseu, que é uma pessoa que eu conheci em 2018, quando tive a oportunidade de estar aqui em Portugal pela primeira vez. Eu e minha família fui recebido pelo Eliseu, tive essa oportunidade de conhecer o Projeto Escolhas, a sua família. Fui apresentado por uma pessoa também muito querida, muito especial, um amigo, Paulo Durão. Quero deixar aqui um abraço para Paulo Durão, que fez esse elo tão importante e que tem um projeto também de muita significância lá em Guiné-Bissau. E com certeza, brevemente, nós estaremos juntos aqui contando um pouco sobre o projeto que o Paulo desenvolve lá em Guiné-Bissau. Mas hoje, se tratando aqui de Eliseu Miranda e Associação Escolhas, Eliseu, mais uma vez, realmente seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente aí daquilo que acredito que a sua melhor parte, a sua família, né? Okay. Para que todos possam conhecer um pouco também de quem é a pessoa do Eliseu, antes de a gente ingressar falando sobre a Associação Escolhas. Bom, para já eu vou começar, Augusto, a falar-se que sou casado, isso é importante, né? Para marcar aqui território, sou casado com a Isabel Miranda e desta relação nós temos 2 filhos. Temos o Leonardo Miranda e o João Miranda. O Leonardo é um músico também, seguiu os passos do pai, o João também, mas o Leonardo trabalha a nível profissional e o João trabalha na área da realização, na área do cinema, teatro, é o nosso realizador, também do nosso podcast também, no estúdio. É isso. É interessante que tá tudo interligado, né? A família, tudo, o projeto, todo mundo junto e misturado, né? Exatamente, está tudo em casa. Legal, isso é interessante. E como eu vejo que eu conheço um pouquinho do projeto, né? Escolhas e da associação, e vejo que tem muito a ver com a música e a música tem a ver com a sua vida, né? É verdade. Como que Eliseu ingressou na música? Esta é uma história antiga, claro que eu vou só dar aqui algumas palavras em relação ao meu historial, mas é uma história antiga, começou quando eu tinha 9 anos de idade e eu gostava muito de música, mas nunca tinha tido um contato com o instrumento. E foi um dos manos, um dos meus irmãos, que também já trabalhava com projetos musicais, tinha gravado na época, penso eu que eram os LPs ainda, aqueles vinis, e um dia ele chegou em casa e disse, olha, vou ensinar 2 acordes. Então ele pegou a viola, ensinou 2 acordes para mim no violão, né, a viola aqui em Portugal. E depois disso nunca mais parei de aprender. Depois da formação musical, claro que passou por uma formação musical, tenho uma formação clássica e passei também por várias escolas de violão clássico em Curitiba. Eu adoro a música clássica, realmente está no meu coração. Depois também senti que havia uma necessidade de adaptação e precisaria aumentar também a questão dos horizontes musicais. Passei pela MPB, Música Popular Brasileira, passei pelo Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Aliás, o meu percurso foi mais ou menos ali, passei pela cidade de Curitiba, né? Paraná, Brasil, claro. E a questão da música, você como pastor hoje, né, e com esse projeto,
a música gospel também teve uma influência nessa sua imersão na música? É como eu falei, a música, quando eu fiz os primeiros acordes, eu nasci em lar cristão. Então, quando eu dei os primeiros acordes, eu relacionei isso à minha vida na igreja. Meus pais sempre foram da igreja, então eu fiz uma relação. Então, eu sabia que a música ia acompanhar-me por toda a vida, né? Então, eu passei por vários projetos, construí vários CDs, já gravei CDs também no Brasil, hoje, claro, gravei também em Portugal. Então, pronto, é uma relação forte. Você emergiu muito cedo, né? Muito cedo na música, ainda criança, né? E quais eram, a partir do momento que você foi crescendo, entendendo um pouco mais do mundo, daquilo que te cercava, quais eram as suas expectativas com a música, as suas reais expectativas? É como eu disse, a minha expectativa em relação à música, eu sei que todas as pessoas começam a aprender, por exemplo, entram numa escola, no conservatório, a ideia é depois trabalhar com música no meio secular ou full time, né? Mas eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre tive um meio de rendimento. Pronto, nunca imaginei que seria possível eu trabalhar a nível full time. Mas eu sei que também não era considerado um hobby para mim. Não era, porque eu sempre imaginei que a música fazia parte da minha história. Então, não é olha, eu vou dizer que seria como fosse um ministério, né? Como nós usamos, né? Esse evangeliquez, né? Como se fosse um ministério na igreja, e sempre trabalhei com música na igreja. Então, no meio secular tinha meu trabalho, mas na igreja sempre estive envolvido com os departamentos musicais. Fui líder de louvor, trabalhei na liderança também de grupos vocais, e assim, quartetos, tantas outras coisas. Interessante. E tendo assim, vejo aí que essa influência, forte influência da música, né, não só na sua infância, como até hoje, né, hoje você é fundador de uma associação cujo um dos principais fundamentos da associação são as artes e a música, né? E o que te motivou a fundar a Associação Escolhas? Não, apesar de não ter sonhado em trabalhar a full time, e isso que é engraçado, né, no meu historial, né? Nunca imaginei que ia trabalhar basicamente quase que a 100%, né, com a música, né? Mas por volta dos 42 anos comecei a sentir, e nessa época eu era pastor numa das cidades aqui, né, em Portugal, na cidade de Évora, e eu senti que eu podia fazer mais qualquer coisa em relação à música, em relação àquilo que eu vivia ao longo do tempo relacionado com a música, né? Tive um desejo de sair da minha zona de conforto, ir para um lugar diferente, Lisboa, né? Lisboa, para quem não sabe, a Évora fica a 150 quilómetros de Lisboa. Então eu estava numa cidade que é de uma região de Lisboa, e Lisboa é a capital. Então vim trabalhar pela capital, e depois tive o desejo de sair da minha zona de conforto. Não era fácil, e não foi fácil essa saída, mas segui o instinto, né? Tive o feeling, este é o momento de eu fazer uma mudança, uma viragem na minha vida, né? E aí foi que aconteceu. Isto acontece, penso eu que acontece com a maior parte dos projetos. Não sei se aconteceu contigo, mas eu acho que sim. Chega um momento que nós sentimos uma insatisfação, alguma coisa um desejo de conquistar coisas diferentes, desejo por fazer algo novo. Então, eu tenho um texto que eu vou colocar para ti, que é o texto que me motivou a fazer isto, que está em 1 Coríntios 9, 22, que diz: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Então, para mim, a música, eu podia usar a música, é a forma que eu pensava, e para chegar a alguns jovens, gosto muito de estar ligado com jovens, com adolescentes, então seria uma forma de eu poder fazer alguma coisa numa cidade tão grande como Lisboa. Pronto, eu não falo mais, senão eu vou por aqui e não paro mais. Fica à vontade. A ideia é essa, é deixar você à vontade para a gente conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, que é importante, né? Mas a sua vinda, ela teve uma ligação direta, a sua vinda de Évora para Lisboa, teve uma ligação direta com a associação ou na altura ainda não? No momento ainda não? Foi, como é que eu posso dizer? Eu, quando vim para Lisboa, já vim com alguma coisa na minha mente. Mas quando cheguei, tentei... Não é fácil você construir alguma coisa do nada. Na realidade, eu construí do nada, né? Então, não é fácil. Mas quando eu cheguei, tentei com outras formas, com outros líderes, com outras pessoas, mas vi que as portas não era por ali que eu deveria entrar e pronto, acabei fechando essas portas. Então, e aí começou a surgir realmente, não, eu tenho que ir de uma forma... solo, né? Como nós usamos da música, né? Tem que ser uma música solo. E eu, com a minha família, com meu filho e com os meus filhos, começamos a trabalhar esse caminho. Claro, fui eu, sozinho, que comecei toda essa história. E pronto, começamos a criar alguma coisa na nossa mente e assim surgiu o Escolhas, né? Surgiu esse projeto. E para as pessoas entenderem um pouco mais da Associação Escolhas, do projeto, fala para a gente aí as atividades desenvolvidas, os pilares da Associação Escolhas, qual é a base da Associação Escolhas, quais os projetos que são pilares mesmo da associação. A ideia surgiu, até nem falei o nome surgiu porque eu tinha um trabalho discográfico, tinha gravado aqui, e esse nome era Escolhas. Então, e eu fiz uma relação, né, o nome do projeto, então por isso ficou Escolhas. Então, e eu escolhi esse projeto relacionado com esse trabalho musical que eu tinha, que era Escolhas. Depois, a influência da associação, os projetos que nós temos. Melhor, a associação foi fundamentada em três fundamentos. O primeiro seria a Escola de Artes, né? Nós queríamos montar uma escola de artes na cidade. Depois vinha um segundo, depois dessa escola montada, nós temos os alunos, termos conquistado os alunos, ter dado aulas para eles, nós íamos para um segundo plano, que era o segundo fundamento, que são as formações. Nós iríamos preparar esses alunos, né, dando formações, trazendo mais conhecimento a eles, um pouco mais profundo, né? Quero lembrar também que a associação não é uma associação, um conservatório normal, como nós estamos a ver, mas é uma escola motivacional. Okay? É uma escola que nós pegamos os nossos jovens, trazemos para dentro e acreditamos nele. Muitas vezes eles não têm condições para pagar o estudo, mas através de voluntários nós criamos professores e aí com esses professores nós conseguimos criar uma taxa mínima para que eles pudessem estudar e aprender um instrumento, aprender dança, aprender voz, e nós conseguimos, né, através de parcerias, conseguimos que os professores pudessem tirar um pouco dos valores que eles iam cobrar, e depois, através de outras parcerias, nós conseguimos fazer que, para muitos deles, seriam aulas gratuitas. Então isso era fantástico, né? Porque nós estamos... isso não queria dizer que era gratuito, porque nunca foi, né? Até para responsabilizar os pais, responsabilizar as crianças, mas a ideia era fazer alguma coisa que pudesse ser alguma coisa social. Acessível, né? Acessível, exatamente, ao pessoal. Então,
nós temos uma área de influência da associação muito grande. Nós já estamos no 10º ano, já estamos no 10º ano, já fizemos vários projetos ao longo dos anos, temos vários alunos, temos alunos que hoje que já trabalham a nível profissional, né, no secular. Né, isso é interessante. Já trabalham a nível profissional e que passaram por nós, foram pessoas que passaram por nós, e são várias pessoas. Conta pra gente, assim, histórias que foram assim, que marcaram, né? Marcaram, eu sei que devem ter várias histórias, mas conta pra gente histórias de pessoas que, como você falou aí, se profissionalizaram. Hoje o sustento vem da música ou de algo que eles passaram pelo Escolhas e foi um divisor de águas na vida deles. Sim, as pessoas, jovens, né? Estou falando de jovens, porque nós acompanhamos muitos desses jovens ao longo desses 10 anos. Né? No Escolhas não é já uma instituição que tem muitos anos. Né? 10 anos já é alguma coisa, né? Mas nós acompanhamos um historial desses jovens e hoje vemos, por exemplo, tem um caso de um jovem que já toca para bandas a nível profissional. E pronto, e foi um dos nossos alunos por alguns anos. Tem um caso de um jovem que não vou dizer, né, vou proteger os nomes, né, mas tem um caso de um jovem que as pessoas não acreditavam que ele poderia trabalhar e ser um músico e poderia usar isto. O facto que eu olhei para este jovem e disse, não, pá, vamos lá fazer um teste, vamos lá trabalhar, e trabalhei com ele, e ele ficou 5 anos conosco, e hoje ele é uma pessoa, não trabalha a nível profissional, mas ele é um dos líderes de uma das igrejas que ele frequenta, e trabalha nesta área, né, área da música, área da multimédia, que é uma pessoa que passou por nós, foi nós que formamos. Então são vários, né? Teve uma jovem que também muito jovem, que chegou a ganhar também um festival, não sei bem agora, na área da voz. Então são vários jovens que passaram por nós e que são um caso de sucesso. E não só, temos projetos também. Hoje nós temos um estúdio de gravação de áudio, de vídeo e podcast. Temos um estúdio também de gravação que serve para sala de ensaios e outros projetos. Algumas bandas do cenário musical português ensaiam nos nossos estúdios, quer dizer, são a nível profissional também. O nosso diretor e produtor Diego Cabral é uma pessoa que tem contato, trabalha na televisão e não só, conhece bastante gente, e há uma ligação também no meio secular, no meio musical. Então é algo fantástico, está a acontecer coisas fantásticas. Ou seja, o Escolhas hoje já tem uma certa influência na sociedade, né? E isso é muito bom. E agora, como você citou, o Escolhas com 10 anos, completando 10 anos, né? Parabenizar aqui desde já. Obrigado. O Escolhas Produções e o projeto num todo, né? Não só produções como a Associação Escolhas. O Escolhas Produções é um braço, né? Sim. É um braço do Escolhas Cidade. Então nós criamos Escolhas Produções, que é para trabalhar justamente com projetos totalmente ligado mesmo à música, e nesse caso foi esse diretor musical, que é o Diego Cabral, que é o responsável por esse departamento. Muito bom. E muito bom que acolheu também o Anonimato Podcast, né? Estamos aqui no estúdio da Escolhas Produções, né? Exatamente. Gratidão por isso. E mais um fundamento também que acho que faltou citar aí, né? Okay. Que é a questão das missões urbanas, né? Okay. E eu vejo que o fato de ter vindo para Lisboa, né, foi algo assim, acho que um feeling que você teve assim de fundamental importância, porque podemos dizer que é geograficamente estratégico, Lisboa, com pontos de partida para todo mundo, sem falar no multiculturalismo que existe dentro de Lisboa. Ou seja,
para essa parte de missões urbanas é algo fundamental, porque alcança pessoas, pode alcançar pessoas, quero ouvir de vocês, do mundo todo, porque estamos num local que é multicultural. É verdade. Né? Talvez o país e o local, a cidade mais multicultural, uma das mais multiculturais do mundo, né? E me fala um pouco dessa influência do Escolhas e das atividades que o Escolhas desenvolve junto a esse ponto Missões Urbanas. Nós estamos nossa sede foi colocada numa zona de Lisboa, que é a zona de Arroios e Anjos, e esta zona, dessa parte da cidade, da parte baixa da cidade, dizem, já trabalhamos com projetos lá também, e provavelmente 130, 150 nacionalidades. Então estamos a falar de muitas e muitas nacionalidades. Hoje em dia, se eu quero trabalhar com indianos, eu não preciso ir para a Índia. Se eu quero trabalhar com nepaleses, não preciso ir para a Índia. Se eu quiser trabalhar com paquistaneses, não preciso ir para o Paquistão, e assim sucessivamente. Essa é a questão. Nós estamos num lugar que tem muitas nacionalidades. E o projeto de Missões Urbanas tem a ver com nós, é o último projeto nosso, né? É o último fundamento, o último fundamento nosso. Primeiro, Escola de Artes, depois formação, e eu esqueci realmente de falar sobre Missões Urbanas. Missões Urbanas é colocar aquele aluno que entrou pelas portas da Escola de Artes, passou pela formação, e nós queremos colocar ele na janela das cidades, né? Nas janelas da cidade, para ele ser visto, para ele ser ouvido, que muitas vezes ele não tem voz, fica num bairro social, às vezes não sabe falar o português como deve ser, mas através de uma música, através ser um instrumentista, ele consegue chegar às janelas da cidade e pode chegar ao coração das pessoas. Este é um projeto que é colocar as pessoas na janela da cidade, que as pessoas possam ver, e essas pessoas também que estão nas janelas possam dizer: eu estou aqui. Exatamente como Cristiano Ronaldo disse, né? Eu estou aqui, né? Essa é a ideia que inseri-los mesmo na sociedade, exatamente, né? Exatamente. E interessante também que eu já ouvi de você, né? Que esse projeto Janelas na Cidade, existe um projeto literal, né? Sim, fizemos. Quanto a isso, né? Que é serem vistos realmente em janelas, né? Como é esse projeto? Nós fizemos nós temos um projeto e fizemos ele por 2 vezes, e usamos nos edifícios da cidade e colocamos as pessoas, né, com uma banda musical, com um grupo instrumental básico embaixo, e nas janelas colocamos cantores, colocamos artistas, colocamos as pessoas nas janelas e fazemos um grande espetáculo. Acho que no Brasil também tem vários projetos dessa natureza, pronto, mas aqui é um projeto que foi muito interessante. Fizemos e estamos a fazer ainda, estamos a preparar já o terceiro evento. É uma mega plataforma, né? Exatamente. Porque estarem ali nas janelas. E tem 2 ditos que me chamam a atenção, 2 ditos populares, né? Um é: quem canta os males espanta, né? É verdade. E isso, biblicamente, né? É dito que Deus habita em meio aos louvores. É verdade. No Salmo 22, no verso 3, lá diz que: porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, né? Então, isso é uma ligação desse Deus a qual nós cremos, né? Você como um pastor evangélico, eu também professo da mesma fé. E sabemos que isso é uma verdade, né? O alcance que a música tem, não só pela técnica, mas também pelo que sai da boca, né? É aquilo que podemos proferir, trazer a realidade, além daquilo que podemos levar em louvores a Deus, e saber que Ele está dentro disso, que Ele está incluído, né? Porque quando professamos, quando cantamos, quando louvamos, ali Deus habita em meio aos louvores, como diz esse versículo. E eu acho que essa associação tem tudo a ver, a associação do cantar e do Ele habitar em meio aos louvores, né? Dentro disso, você tem algo
a acrescentar? Mas a música é algo fantástico. E como eu já disse aqui, quando eu tive contato com a música, eu saberia que isso ia fazer parte da minha vida. Porque a música mexe conosco, né? Mexe com a nossa mente, mexe com a nossa alma, né? Com a nossa vida. Não é à toa que a música está em todos os espaços da sociedade, né? Se você vai num avião, você vai ter a música lá em cima, já tem tudo preparado para os filmes, para a rádio, para ouvir, né? Você vai num consultório médico, está lá a música, você vai, sei lá, quer fazer qualquer coisa, está a música inserida. Então, a música é algo que mexe conosco. E eu acredito que, claro, isso tem a ver com o divino, tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que Ele nos fez. E deste também um exemplo muito interessante. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, tudo que te mexe, louve ao Senhor, né? Então, às vezes até, se olharmos para os animais, quando estamos a brincar, hoje temos vários vídeos que podemos olhar, que vê um cãozinho a imitar alguém que está a cantar, é verdade, ou um pássaro, isso encanta-nos. Então, a música mexe conosco. Eu acho que por isso que uma das coisas que me levou a fazer escolhas foi porque eu trabalhava com famílias. Trabalhava com um departamento de famílias na época, e acho que é interessante, vou me rápido das palavras, e eu achei que, será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que eu estou sendo útil para a sociedade? Será que o que eu tenho de melhor é isto? E eu comecei a pensar, e a refletir, desde os 7 anos que eu trabalho com música, desde os 7 anos de idade. Então, chega aos 40 anos, eu estou a trabalhar com famílias, tudo bem, que tem a ver, mas a música não estava relacionada muito bem em relação a isso. E eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa que eu sou melhor, que eu sei fazer. E é por isso que eu parei. Foi um grande dilema para mim, porque era um departamento que trabalhava e que estava a funcionar muito bem, mas que eu também achei que deveria parar. Achei que aquilo não estava a produzir tão bem. Quando eu crio, quando eu começo a pensar em algo diferente, eu tive que quebrar com muitas coisas. E essa situação de 10 anos hoje, está a ver daquilo que aconteceu em 10 anos, muitas pessoas foram motivadas e transformadas por aquilo que eu prego, por aquilo que eu ensinei. Eu acho fantástico. Teve uma forte influência, né? Não é? Então eu estava focado. Muitas pessoas focam, tentam fazer aquilo que elas são, ou passar para a sociedade, aquelas coisas que elas são menos boas. Não sei se está conseguindo captar. Eu também fazia isso. E eu achei que devia focar naquilo que eu sei fazer de melhor. E usar a música a meu favor e chegar até as pessoas. Eu acho que eu consegui fazer mais em 10 anos do que eu estava a fazer lá atrás. Então, eu consegui reverter esse déficit que estava acontecendo na minha vida. Hoje eu sou muito mais feliz. Hoje a forma de eu ver as pessoas, eu tenho há um brilho, quando eu vejo o brilho nas pessoas, quando elas conseguiram alguma coisa importante, eu falo, isso valeu a pena, né? Isso valeu a pena. Casos, por exemplo, que passaram. Estou lembrado de uma jovem, que é uma das líderes de jovens, de uma comunidade evangélica, e ela nem sabia falar em público, nada. Era uma coisa que era impensável, esta jovem ser alguma coisa nesta área. E hoje ela é uma das apresentadoras de escolhas, né? Ela é uma pessoa que sobe para 100, para 200, para 1000 pessoas e tranquilamente fala, e isso é fantástico. Por quê? Porque eu estive lá, eu estive a passar alguma coisa, e não foi só a música está relacionada, mas foram vários ensinamentos, e eu acho que hoje eu sou muito mais feliz por isso. Eu acho que eu me encontrei nessa parte. Isso é legal, porque eu vejo algo de muito positivo nisso, você encontrar a felicidade naquilo que você é útil, né? Porque uma certeza que eu tenho é que a felicidade não é encontrada na inutilidade. Okay. Né? Devemos sempre fazer algo em prol do próximo, né? Esse eu acho que é um dos objetivos principais da vida.
né? E um dos objetivos do Anonimato Podcast é exatamente esse, é mostrar para as pessoas algo que está sendo feito com um impacto na sociedade, um impacto relevante. E ouvindo um pouco da sua história, nos traz uma edificação quanto a isso, né? Mas é muito bom em 10 anos a gente chegar aqui, é legal e ver as coisas funcionais, o projeto atuante na sociedade, de grande relevância, de forte influência na sociedade, mas dentro desses 10 anos é certeza que houveram algumas dificuldades, né? E eu queria que você, por favor, falasse para nós, assim, algumas ou uma dificuldade que foi, assim, marcante para a sua vida pessoal e para o projeto em si. A maior dificuldade que nós poderíamos encontrar para já nesse projeto é o iniciar, é dar o primeiro passo, né? Isso, sem dúvida, acho que já passou por isso também, sempre dar o primeiro passo, porque às vezes está tudo aqui, né? Está tudo na mente, está tudo na cabeça, mas passar isso do papel para a prática, isso é muito difícil. No nosso caso, acho que as maiores dificuldades que enfrentamos têm a ver com o voluntariado. Ter pessoas disponíveis para ajudar, que acreditam em nós, que acreditam no projeto. Então essa para mim foi as maiores dificuldades. Nós precisamos do envolvimento da comunidade, né? Um projeto desse social, onde não há recursos financeiros, e não temos grandes parceiros, por exemplo. Então começamos do nada, sem ter parceiros nenhum. Então para mim esta é a maior dificuldade, é ter pessoas, e eu fui feliz que encontrei pessoas. Tem um programa que está passando na nossa televisão agora, os Traidores e Fiéis. Não sei se vocês já viram, mas eu acho que eu sou da equipe. Eu acho não, tenho certeza que eu sou da equipa do Fiel, porque as pessoas que trabalham comigo já me conhecem há 20 anos atrás. Então já vêm e acreditam naquilo que eu falo, acreditam naquilo que eu trouxe. E isso é muito importante, né? A credibilidade, né? Então, a maior dificuldade para mim, além do financeiro, né, Augusto, conseguimos fazer alguma coisa sem dinheiro? É difícil. É difícil. Então, dinheiro é alguma coisa, mas eu acho que não é por aí que foi a minha maior dificuldade. Mas isso eu enfrentei e sabia que se eu colocasse o pé, se eu começasse a andar, as coisas iam funcionar. A causa em si que a gente encontra, ela é mais propulsora do que a nossa dependência no financeiro. Não deixando de lado a importância dele para que as coisas aconteçam, sejam executadas de uma melhor forma, né? Deixa eu só colocar, às vezes, não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes parece que, ao iniciar um projeto, parece que é uma irresponsabilidade. Parece que nós estamos a começar ali, vamos colocar a nossa família, nossos filhos numa irresponsabilidade, mas às vezes é uma chama maior, alguma coisa. Claro que eu, quando comecei o projeto, falei com a minha esposa, falei com meus filhos, todos eles estavam de acordo, mas parece uma irresponsabilidade, porque começamos basicamente do zero, sem ter condições. E eu fico muito feliz para ver aquilo que já conquistamos ao longo dos 10 anos. Então, para mim o financeiro não foi o mais difícil, é muito difícil, sem o financeiro, mas vou dizer agora, num papel como pastor, Deus providenciou todas as coisas, eu sou muito feliz por isso e graças a Deus está a acontecer coisas, mas para mim ainda o voluntariado é muito difícil. Encontrar pessoas que estejam conosco e eu, graças a Deus, ter sido feliz, mas eu acredito que se eu tivesse mais pessoas, um grupo muito maior, eu teria conseguido chegar a mais longe. Penso eu. Sim, o agregar de pessoas vai potencializando, né, aquilo que cada um tem e vai crescendo, né, uma crescente, uma soma de força, de desejos, de projetos, de ideias, né, e isso leva a crescer. E dentro desses 10 anos, se passaram 10 anos, muitas coisas aconteceram. Quais as próximas... o que tem aí as próximas expectativas para o Escolhas para os próximos anos? São várias, né? A minha cabeça fervilha, né? A minha mente está ali cheia de coisas e eu não tenho dúvida que sou um dos grandes impulsionadores, né?
dessa associação. Tem mais, mas eu não tenho dúvida que eu também tenho essa consciência que, por ser o fundador, tenho essa responsabilidade. Mas uma das coisas boas é o Haja Comunicação, da qual tu faz parte. Tu és o patrão disso tudo, né, do Haja Comunicação, mas é uma parceria interessante, assim como tantas outras parcerias, mas acho que essa é alguma coisa que vem num momento muito interessante. Nós queremos passar de nível. Sim. Queremos agora passar de nível, e isso não é fácil. Eu acho que vocês vieram num momento fantástico da nossa história. Obrigado. Como você tinha falado há pouco, né, a questão de soma de ideias e de pessoas, de agregando pessoas, forças, né? Eu acredito que o potencial em si, ele, de todos, tanto no individual quanto de uma instituição, eu acho que em tudo na vida, ele não é alcançado, o potencial ele não é alcançado num todo, na plenitude, na competição, né? E sim na cooperação. Na sinergia das forças, né? Na cooperação em si as coisas acontecem, né? E aí a gente está aqui, no início eu falei a respeito da pessoa do Eliseu ser uma pessoa-chave para um novo passo do Haja Comunicação, porque agora firmamos uma parceria, né? O Haja Comunicação tem, que é o projeto ao qual é idealizador desse podcast, ele tem como base, como fundamento, comunicar, ferramentar as pessoas para que possam comunicar, usar as ferramentas de comunicação em prol do desenvolvimento social. E o desenvolvimento social ele está em todas as partes, não só nos menos favorecidos, são em todas as faixas sociais, né? Que é preciso um desenvolvimento social. E aí viemos aí a conversar e a avaliar, planejar, estamos estudando algumas coisas, algumas ações de intervenção juntos, né, como Escolhas e Haja Comunicação. Eu acredito que já deu certo pelo fato, ponto fundamental, professarmos a mesma fé, acreditarmos em algo em comum, né, algo que nos une. E além disso, o Escolhas, com todos esses fundamentos que foi falado pelo Eliseu, o Haja vem, acredito que acrescentando, né? Nós temos aí pessoas aqui capacitadas, como o diretor do Escolhas Produções, pessoas como o próprio filho do Eliseu, o João, que conhece muito sobre cinema, e nós temos a ideia de levar para outros locais, não só Lisboa, mas para outras regiões, outros países, como o próprio Brasil, né, minha terra-mãe, e países que eu tive, que meu coração está, que é no continente africano. O Eliseu também tem o desejo de ir a esses locais e acrescentar também, o coração dele, como ele compartilhou, o coração de que foi movido a acrescentar na vida de outros com aquilo que ele tem de melhor. E eu acho que isso é a base, eu acho que é isso que vai fazer acontecer, a gente ter um sucesso naquilo que a gente almeja. Nós almejamos cooperar com outros. Então, eu agradeço por isso, agradeço pela receptividade, não só do Eliseu, como de toda a diretoria do Escolhas, né? Casten, o Diego, podemos sentar juntos, colocar ideias na mesa e poder ser recebido por todos, não digo apostando, mas investindo nessa parceria, né? Obrigado por isso, né? Estou feliz de estar aqui, é algo que realmente estava no meu coração, como eu falei, para potencializar aquilo que nós temos no coração, aquilo que nós temos, acredito eu, de melhor para oferecer para as pessoas, em prol da comunidade, da sociedade. Não é isso? Alguns workshops, algumas formações, estamos aí pautando algumas coisas, né, Eliseu, e ponderando, vendo para fazer com excelência, porque essa é a nossa ideia, né? Estamos aqui caminhando para o final, né, desse bate-papo excelente. Passa rápido. Poder conhecer aí um pouco mais dessa história, conhecer essa história, né? Eu estou conhecendo um pouco mais.
e vocês, a maioria, conhecendo em si a história, a pessoa do Eliseu Miranda. É uma pessoa fantástica. E eu queria saber, Eliseu, durante a sua vida, qual foi a sua melhor escolha? Bom, a melhor escolha, como um pastor evangélico, eu tenho que dizer, porque é assim que eu aprendi, né? É Deus, né? Com certeza. não tem como fugir disso. Mas, claro, também, a minha melhor escolha também foi uma pessoa que escolhemos juntos, foi Isabel Miranda. Senão, isso dá divórcio. Desculpa. Não, foi uma escolha fantástica, porque muito disso que eu vivo na minha vida, ou melhor, até estar aqui em Portugal e sair, hoje a minha vida é mais aqui em Portugal, tem a ver com a Isabel. Então, a Isabel para mim é um ponto de referência, e não só meus 2 filhos. O bom é saber que nós somos livres para as escolhas, né? Exatamente. Mas a certeza é que cada uma de nossas escolhas tem consequências, né? Oh. Que bom que as suas escolhas e as suas melhores escolhas foram, lógico, escolhas positivas que te fizeram crescer e que te fizeram pensar no outro, né? O que você diria assim para as pessoas, para os jovens que estão aí, você que falou e eu sei que tem essa afinidade com os jovens, o que você diria para os jovens em relação a escolhas? Isso é fácil, né? Porque escolhas têm a ver com decisões que nós temos que tomar, né? E algumas decisões, eu tenho estado muito com jovens, aconselhado muito, e tenho vivido também o turbilhão de informações que eles recebem todos os dias. E para mim as escolhas têm a ver com sair da zona de conforto, muitas vezes. E dar um passo, às vezes num desconhecido, mas não é um passo sem premeditação, mas é meio que premeditado, né? Fazer alguma coisa que meio que premeditado. Vou usar uma palavra importante, que é a fé, né? Coragem. Mas a Além fé, disso, né? A fé é interessante, né? A coragem precisa, mas a fé é interessante porque a fé faz-nos mover. E quando nós acreditamos em alguma coisa, mesmo que nós não estamos a ver, mas nós colocamos a fé, aquilo vai acontecer. No meu caso, aconteceu por várias vezes. Aos 31 anos tive que tomar uma decisão para vir para Portugal. Há 31 anos, quando eu tenho mais de... Não precisa falar, se não quiser, fica à vontade. São bastantes anos que eu já fico assustado. Mas aos 31 anos tive que tomar mais uma grande decisão na minha vida e vir para Portugal. Foi uma insatisfação pessoal também, foi alguma coisa que ardeu no meu coração. Pronto, tive que tomar essa decisão. Eu acredito que o que eu deixo para esses jovens, não deixa passar muito essas escolhas. As escolhas têm que se fazer muito rápido. Elas não podem engavetar isso e colocar no lugar, porque senão o tempo passa muito rápido. Então, se tens desejo, sonho de começar algo novo, inspira-te, move-te. Com certeza vai acontecer alguma coisa, vai acontecer algo novo. Eu vou olhar para aquela câmera e com certeza vai acontecer algo na sua vida. Mas é necessário que tu, além de fazer as escolhas, tem que começar a caminhar, né? É a prática. A parte teórica é fantástica, mas a parte da prática também é muito importante. Quando você começa a andar, quando tu começas a caminhar em direção de alguma coisa, pode ficar tranquilo, vai acontecer alguma coisa. E esse texto, quando eu coloquei esse texto bíblico, quando eu li pela primeira vez, fez muita moça no meu coração e na minha mente. Eu estava a passar por uma situação muito complicada e eu precisava mudar, precisava fazer coisas novas. E esse texto veio ao meu coração. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu precisava ser salvo naquele momento. Eu precisava de alguém que fizesse tudo por mim naquele momento, mas foi um momento que eu estive um pouco solitário,
Mas foi dessa insatisfação, foi dessa intimidade que eu tive com Deus também, tive meus momentos de reflexão com Deus, e foi dessa intimidade que surgiu o Escolhas, e hoje estamos a comemorar 10 anos. É dessa insatisfação que tu possas estar a passar nesse momento, que possa ser o início de algo grandioso para a tua vida. Esse é o meu desejo. Move-te, vai em frente, né? Tudo vai acontecer. Ok. Só mais uma questão. Por que Portugal? Essa é uma questão engraçada, porque não era o país que eu estava, quando eu sentia essa insatisfação aos 30 anos de idade, não era Portugal, era um outro país, não vou dizer aqui agora, mas era um outro país. E eu não consegui ir para esse país, não sei porquê. Já aconteceu várias vezes também na minha vida, coisas que eu não consegui fazer. Então, não consegui ir para esse país. Houve uma sugestão de alguma coisa para que eu pudesse vir para Portugal e de Portugal pudesse fazer essa ponte para esse tal país. Depois, quando eu cheguei, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado por Lisboa. Lisboa é uma cidade que eu tenho ali, é uma coisa mágica. Eu estive ontem na Baixa, foi fantástico. Ali tem a ver o Rio Tejo, os barcos, eu adoro água. Então aqui tem tudo, sol, mar, água, tem tudo. Então eu adoro Lisboa. O meu avô também era do norte de Portugal. Portanto, já tinha uma relação, mas eu não pensava que eu ia gostar tanto de Portugal. Quando eu pensei que Portugal seria um sítio de passagem, foi o meu sítio definitivo. Então hoje Portugal basicamente é meu país, né? Eu tenho o Brasil, mas basicamente a minha vida é feita tudo cá. Bom, tenho o meu filho que nasceu cá, tem um dos filhos que nasceu cá, então é tudo feito aqui em Portugal. E Lisboa, aconselho a toda a gente vir conhecer Lisboa. Olha, se quiserem, faz favor, fale com o Augusto, fale conosco, e o Escolhas vai estar aqui a esperar por vós. Eu fui fortemente influenciado, né? Aqui estou, né? Mudei recente, estava em Coimbra e agora aqui em Lisboa. Mas, Augusto, seja sincero, Lisboa é bonito, não é? É bonito. Portugal bonito. Em si, cada região tem sua particularidade, né? Não, mas Lisboa e Portugal em si é tudo muito lindo. Obrigado mais uma vez, Eliseu, por aceitar esse convite, desse bate-papo, de expor aqui um pouco da sua trajetória, um pouco de como começou o Escolhas, a Associação Escolhas. E vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do Anonimato Podcast. Eu espero que, através dessa história, você pode, assim como Eliseu falar, se inspirar e se mover. Se inspire e se mova. E que tudo venha a acontecer de forma positiva na sua vida, diante daquilo do passo que você der. Que todos possam continuar acompanhando os episódios do Anonimato Podcast, acompanhando nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, que é o Haja Comunicação, Projeto Haja Comunicação. Se inscreve lá e todos os episódios do Anonimato Podcast pode ser acompanhado lá. Um abraço e até a próxima. Nos acompanhe.